Então, hoje, a gente vai falar sobre mudras. Então, sempre tem, né, um mudra que a gente pede para vocês para fazerem na prática meditativa, né? Em geral, nessa aula, nesses encontros de quinta-feira, eu sugiro a vocês que façam, se vocês já estão acostumados, né? Tem algumas técnicas de meditação que nem utilizam mudra, né? Mas no Hatha Yoga, eles são bem importantes, não só no Hatha Yoga, né? Mas em outros também, outras linhas filosóficas, e não só do yoga. Eles são bem importantes. E o que são os mudras? A gente usa, a maior parte das vezes, a gente usa quando a gente está fazendo, né, as técnicas de concentração e meditação. Eu, particularmente, dou pouco durante as aulas regulares, né? Tem alguns colegas, algumas pessoas que fazem junto com os asanas, enfim. Mas o que são exatamente os mudras, né? Se vocês forem pegar a maior parte, né, de textos que vocês forem ler sobre o tema, bibliografia, vai se falar muito da posição das mãos, né? Mas dentro do Hatha Yoga a gente tem não só as mãos, mas a gente tem também mudras com os olhos, a gente tem mudras que são posturas. Então, por exemplo, o Viparita Karani, que é aquela postura que a gente faz, que é quase a vela, né? A vela é aquela que a gente levanta as pernas do pé, e leva as mãos bem nas costelas e a perna tem que ficar, as pernas, né? Tem que ficar bem alinhadas com o tronco. O Viparita Karani, ele é assim, né? A vela, imagina que aqui é o ombro, são os ombros, e aqui são os pés, né? Aqui é o quadril. Então, no Sarvangasana, minha cabeça está aqui. No Sarvangasana, a gente, teoricamente, deveria ficar assim, na vela. Pé e ombro, e cabeça aqui. No Viparita Karani, o nosso quadril fica assim. Então, os pés alinham, mas o quadril fica em outra linha, né? Faz um triângulo aqui. Então, isso, o Viparita Karani, a gente pode chamar de mudra também. Ele é um dos mudras que a gente faz no Hatha Yoga com o nosso corpo. Tá? Mas o que são exatamente os mudras? Os mudras são posturas com o corpo, ou com os olhos, ou com as mãos, que a gente faz, tem com a língua também, que a gente faz para acionar circuitos energéticos. Tá? Então, estava falando, pode ser com a mão, né? Vou falar de alguns mudras que a gente faz com a mão, falei do Viparita Karani, ou a gente pode fazer, por exemplo, o Shambhavi Mudra, né? Que é, a gente olha aqui, que também é conhecido como Brumadhya Drishti. Drishti quer dizer foco, né? No olhar. Drishti é foco que a gente faz do olhar. Então, o Brumadhya Drishti ou Shambhavi Mudra, é esse que a gente olha aqui, entre as sobrancelhas. A gente tem Nasagra Drishti, que é quando a gente olha aqui na pontinha do nariz. Então, esses também são mudras que a gente faz, só que a gente faz com os olhos. Os mais conhecidos com as mãos, né? Os mais conhecidos, que a gente inclusive costuma fazer nas aulas, são Chin Mudra, quando a gente apoia, né, as palmas das mãos nas pernas, com a palma da mão, o dorso das mãos nas pernas, com a palma da mão para cima. E o Yana Mudra, que é só o contrário, é só abaixar, né, a palma da mão fica para baixo, o dorso da mão para cima. Qual é a diferença de um para o outro? É uma pergunta bem comum também. Quando a gente faz para cima, tem alguns
alguns mestres que dizem que não há diferença, tá? Você pode fazer qualquer um dos dois. Mas tem algumas linhas que dizem que quando é de dia, você faz com a palma da mão para cima. Quando é de noite, você faz com a palma da mão para baixo. Isso vai muito da experiência de cada um, porque eu, por exemplo, prefiro, quando eu estou fazendo prática meditativa, boa noite, Andréia, quando eu estou fazendo prática meditativa, eu prefiro fazer com a palma da mão para baixo. Mas isso é a minha prática, né? Minha experiência. Tem gente que prefere fazer com a palma da mão para cima. E por que que a gente faz, né? O que quer dizer isso aqui? Né? Dentro da filosofia, a gente teve um encontro aí mais para trás, um dos primeiros, na quinta-feira, que eu falei um pouco para vocês sobre os guna, né? Que são os 3 energias essenciais que a gente tem em absolutamente tudo, né? Na natureza. Então, a gente tem a energia de tamas, que seria o dedo mindinho, que é uma energia de inércia. A gente tem a energia de rajas, que é uma energia de movimento, de ação, que seria o dedo anular. E a gente tem uma energia de sáttva, que é uma energia de clareza, que é o dedo médio. Tá? Então, são essas 3 energias que compõem tudo que está na natureza. O dedo indicador é a consciência individual e o dedo polegar é a consciência cósmica. Então, essa é a representação. E aí, quando a gente une o dedo indicador e o dedo polegar, a gente está unindo um indivíduo com um todo. Tá? Então, esse é o simbolismo do Yana Mudra, do Chin Mudra ou do Yana Mudra. Tem algumas pessoas que recomendam fazer aqui, né? Fazer com a ponta do dedo indicador também aqui na base do polegar. Tá? André, só para você saber, você que chegou depois, a gente está falando sobre mudras. Tá? Então, esses são 2 mudras que a gente usa, né, para práticas meditativas. E a gente tem que considerar que a nossa mão, né, você vai se pegar medicina não só a Ayurveda, né, medicina indiana, mas também a medicina chinesa, né? Na nossa mão, a gente tem todos os nossos órgãos, a gente tem todo o nosso corpo aqui, né? Nas mãos e nos pés. Né? Até nos pés tem a reflexologia. Não entendo muito de reflexologia, mas eu sei que tem lá. Então, dependendo do movimento que a gente faz com as mãos, a gente está acionando certas regiões do nosso corpo físico e do nosso cérebro. E, como eu falei antes já, a gente está acionando também, fechando ou abrindo, dependendo do mudra que a gente faz, circuitos energéticos, de energia sutil. Tá? Então, outro mudra que a gente faz em absolutamente todas as aulas de yoga, Yana Mudra, juntando as mãos no centro do peito, que é um mudra de saudação. Né? Namastê, a gente sempre faz no início e no final da aula. Então, a gente está acionando essa região do centro do peito e saudando, enfim, as outras pessoas. Certo? A gente tem o Padma Mudra também, por exemplo. É esse aqui, que é o Mudra da Lótus. A gente, até no Reiki, a gente tem uma meditação que a gente faz com o Padma Mudra na cabeça, enfim. Tem outras possibilidades, tá? Tem alguns que eu diria assim, que a gente pode, que a gente usa para algumas coisas mais específicas. Então, para meditação, tanto o Chin quanto o Yana Mudra e o Bhairava Mudra, né, que a gente coloca a mão, uma mão sobre a outra e traz as mãos embaixo, né, aqui na região, apoiando nas coxas. Esse também é um mudra bem conhecido. A Andréia faz, né? Quando eu falo para vocês fazerem, é o que você faz, né?
Eu pratiquei muito tempo zazen. E no zazen a gente faz assim. Então, exatamente, esse mudra. Tem alguns nomes, Bhairava Mudra, Shiva Mudra. Os nomes às vezes mudam dependendo da linha filosófica, né? Mas o gesto é o mesmo, com as mãos. E o mudra, então, ele é tão potente que existe terapias específicas com mudra, né? Então, a gente está falando aqui o tempo inteiro de mudras mais, vamos dizer assim, espirituais, né? Que a gente fala de mudra, que são os que a gente usa mais para meditação. Mas a gente tem alguns mudras que a gente faz específicos para alguma questão. Então, por exemplo, se eu tenho um problema no ouvido, né? Problema de audição, ou dor de ouvido, enfim. Tem o Shunya Mudra. O Shunya Mudra é assim, né? Eu faço com as duas mãos, também deixando as mãos sobre as pernas, né? Mas eu faço o Shunya Mudra. A gente pode fazer também... tem um que a gente faz assim, o Mukula Mudra, que junta os dedos assim, para quando a gente está com alguma dor específica também. Então eu estou com uma dor no ombro, eu faço o Mukula Mudra no ombro. Aí é claro que isso tem, assim, né, uma prática, não é fazer uma vez, né? Você faz 15 minutos, 3 vezes por dia, aí depende do que depende do mudra que você vai fazer, qual é a necessidade terapêutica dele, mas eles são muito potentes. Então, até porque a gente tem, assim como a gente tem os chakras, né, ao longo do corpo, né, desde lá do períneo até o topo da cabeça, a gente também tem chakras nas mãos, né? Então tem circuitos energéticos que estão aqui circulando. Quem faz, né? No meu caso, né, que aplico reiki, sou reikiana, pessoas que fazem trabalhos com imposição de mão, de cura, né? A gente sente muito, né, essa energia nas mãos. Tem o mudra, por exemplo, que vocês vão ver em representações simbólicas de vários, do Buda, de Jesus, Oi, Angélica. De Buda, de Jesus, enfim, vários Budas diferentes também, que é o mudra de cura, né? Que é um mudra de proteção, de segurança, que é isso, que é assim, né? Com a mão assim para frente, só. Enfim, então existe uma gama aí bem grande, né, de possibilidades, especialmente com as mãos, mas como eu falei no Hatha Yoga, a gente tem os olhos, a gente tem posturas, e a gente tem também no Hatha Yoga os bandas, né? Então, o Mula Bandha, quando a gente fala, contrai Mula Bandha, contrai o Jana Bandha, contrai o Jalandhara Bandha. Os bandas, dependendo de como você combina numa postura, e a forma como você combina, faz só o Mula Bandha ou o Jalandhara Bandha, também são considerados mudras, porque eles fecham circuitos energéticos para fazer com que a energia flua para o lugar que você quer. Então, a gente poderíamos falar aqui durante bastante tempo sobre a quantidade de mudras que existem, né? Mas aí, se vocês depois quiserem saber algum específico, tem mudra para cólica, tem mudra para quase tudo. Mas aí depois vocês me mandam mensagem e eu falo para vocês. Eu vou te mandar uma mensagem. Pode mandar. Alguma pergunta sobre isso? Podem fazer. Fiquem à vontade. Tati, quer falar? Não, assim, mudra mesmo é tipo, uma... não é uma forma de fechar canais, é isso? De concentrar energia, é isso? A gente concentrar a energia para onde a gente quer, né? Então, Certo. se eu quero... A gente tem... Bem básico aqui, tá? A gente tem os dedos, né? Terra, água, fogo, ar e éter. Tá? Então, se eu quero fazer um mudra
eu quero trabalhar mais o primeiro chakra, é isso que eu estou falando, gente, é bem básico, tá? Aí eu vou fazer, né? Vou unir com um mindinho. Segundo chakra, terceiro chakra, quarto, né? Aí assim eu vou. Eu estou acionando diferentes regiões do meu, enfim, tanto do cérebro quanto do corpo, né? Então, a gente tem um mudra que eu particularmente gosto muito, que chama Yoni Mudra. E ele é também, né? A gente pode aliar um pranayama que eu de vez em quando dou para vocês, o Gerson também, com certeza, que é o Brahmari. Então, que a gente fecha os sentidos, né? Então, a gente traz os polegares nos ouvidos, os indicadores aqui nos olhos, nariz e boca. Pranayama é que a gente inspira e exala fazendo o som da abelha, né? Por isso, Brahmari Pranayama. Mas isso aqui, por si só, sem fazer o som, já é um mudra, né? Yoni Mudra. Que é um mudra que ajuda muito a gente a recolher os sentidos, quando a gente precisa se concentrar muito em alguma coisa. Então, para a gente entrar, por exemplo, em estado de pratyahara, né? Que é de abstração dos sentidos, Yoni Mudra é excelente para a gente fazer isso. Então, eles existem para que a gente possa desenvolver, né, certas habilidades, como a concentração, por exemplo, né, e para que a gente possa fazer com que a energia circule da forma que a gente quer, né, com a intenção que a gente deseja. Certo? E aí hoje, então, a gente vai fazer a prática hoje vai ser uma prática bem simples, tá? A gente vai usar o mudra, que eu vou guiar vocês. Então, a gente tem 2 etapas nesse trabalho com o mudra hoje, tá? A primeira, eu vou pedir para vocês fazerem com a mão direita. Vocês vão trazer a mão aqui, não precisa fazer agora, que eu vou guiar vocês na hora certa. Mas vai ter um momento em que eu vou pedir para vocês olharem aqui na ponta do dedo mindinho. Vai ter um momento que eu vou dizer para vocês descerem essa mão e manterem exatamente onde você estava olhando, tá? Mas se você tiver dificuldade de conseguir manter esse olhar no vazio aqui, né, nesse lugar, sem a mão, você pode manter a mão, tá? E aí, se você tirar a mão, quando vocês descerem, aí vocês fazem ou Chin Mudra, ou Yana Mudra, ou Bharava Mudra, esse aqui, né, que eu falei antes, sobre as pernas, tá? Certo? A gente vai fazer o Bhuchari Mudra. Isso aqui, o nome é esse, Bhuchari Mudra. E aí, é um mudra que a gente pode fazer em qualquer lugar, em qualquer hora do dia, porque a gente vai fazer um exercício, primeiro de colocar a mão aqui e fixar o ponto do olhar e depois tirar. Mas se eu começo já a exercitar esse olhar, eu não preciso nem fazer isso, eu já consigo levar o olhar onde eu preciso e eu posso estar sentada no ônibus fazendo o Bhuchari Mudra, tá? Posso estar, enfim, tomando banho, fazendo qualquer coisa, eu posso, né? Eu vou... E pode ser de manhã, pode ser de noite, pode ser em qualquer horário, não tem nenhuma contraindicação, tá? Ou melhor, nenhuma indicação específica. É claro que se a gente pode fazer num lugar tranquilo, né? Aquela coisa, né? As condições ideais, ok, mas também se não der, né? Tá trabalhando, tá ali no computador trabalhando, ai, tô cansada. Assim, aí isso é uma coisa que é importante, assim. Você está num lugar, num ambiente em que você pode fazer esse mudra de frente para uma parede branca, faz. Porque vai te ajudar a manter o foco do olhar. Porque não vai ter nada se movimentando e nem nenhum objeto
né, que te tire a sua atenção, tire o foco do seu olhar para onde você tem que manter. Então, estava falando do computador, né? Eu estou trabalhando, de repente, aqui no computador. Vou dar um tempo, vou parar. Tenta, não faz de frente para o computador, vira para o lado, né? No meu caso aqui, eu viro para o lado e faço para o lado, e não de frente para o computador, porque aí, senão, qualquer coisa que aparece, você vai perder o foco da atenção. Tá bom? Perguntas? Então, vamos lá. Eu vou só silenciar aqui quem está ainda com o microfone. E aí, como eu disse, hoje a gente vai ter, eu vou falar menos, já falei bastante até agora. Eu vou falar menos durante a prática em si, tá? E vamos lá. Então, sentando de forma confortável, seja na cadeira ou no chão, usando almofada. Traz a atenção para a sua respiração. Os olhos fechados. Vamos, então, elevar a mão direita, deixa os seus dedos unidos, a palma da mão apontando para o chão. A gente vai encostar o dedo polegar no lábio superior. E você vai olhar lá na ponta do seu dedo mindinho. Deixe a sua mão esquerda em Chin Mudra ou Yana Mudra, juntando o polegar e indicador, deixando a palma da mão para cima ou para baixo. Mantenha o foco do seu olhar. Deixe o seu ombro direito relaxado, não leva atenção. Se você sentir que já está preparado, você vai manter o foco do seu olhar nesse ponto exato. E vai descer a sua mão direita, deixando a mão direita como você fez com a esquerda. Mesmo mudra que você fez com a esquerda. Mantenha o foco do olhar nesse ponto.
o olhar no vazio. Você pode piscar, mas se você sentir que dá para ficar um pouquinho mais de tempo sem piscar, tente fazer isso, sem forçar os seus olhos. Se por acaso você perdeu o foco do olhar e quiser voltar à mão direita, como estava antes, faça isso. Se você sentir que se perdeu nos seus pensamentos, volta a atenção do olhar.
Om.